Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ramo, Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ramo, Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ramo, Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ramo, Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare, Gaura Premanande, Gaura Premanande, Hari Hari Bol. Hare Krishna. Você gostaria de falar alguma coisa para introduzir, por favor? Eu gostaria de agradecer a sua presença aqui na nossa escola e a presença de cada um de vocês, nossos alunos, amigos, companheiros. Obrigada, gente. E eu convido vocês a abrirem os ouvidos e o coração, porque ouvir é primordial. Se abrir de todas o conhecimento que vocês já têm, para poder receber as palavras de sabedoria do Swami Mahavir. Porque quando a gente se abre, a gente recebe e reflete. Se a gente não se abrir, não há comunicação, não há aprendizado. Então, se abre para ouvir, para sentir no coração as palavras dele, que representam uma tradição, não é uma coisa da cabeça dele, né? Tem uma filosofia por trás, e a filosofia nos abre a visão, amplia o nosso conhecimento, né? Então que tenhamos todos uma boa noite, que seja auspiciosa. Obrigada. Gratidão, Ana. Bom, eu também gostaria de dar início agradecendo, né, mais uma vez o convite, a possibilidade de estar aqui no seu espaço, um espaço maravilhoso, muito acolhedor, né, e muito inspirador também. Agradecer também a presença de todos vocês aqui hoje, sem os quais o evento não seria possível, né? E estou muito feliz de poder retornar aqui em Florianópolis mais uma vez. Já há alguns anos eu venho todo ano retornando,
e espero que assim, né, continue. Muito bem. Então, o tema que a Ana escolheu hoje foi a essência da Bhagavad Gita. Né? No nosso menu de opções, a gente hoje vai degustar o Bhagavad Gita. Né? O Bhagavad Gita é um livro muito importante, talvez o principal livro védico hoje, né? O livro mais famoso, o livro mais lido, mais interpretado, né? Mais utilizado por todas as linhas, né, que estão dentro da cultura védica. Né? Interessante também explicar que a cultura védica, diferente das outras culturas, né, que se originaram a partir de religiões, né, como por exemplo a cultura judaico-cristã, que se originou da religião, né, o budismo, o islamismo, a cultura védica não. A cultura védica, ela deu origem a algumas religiões. Tá? Então ela é tão vasta, tão complexa, que ela abarca algumas religiões dentro dela. Né? E mesmo que você não siga nenhuma religião, você pode ainda assim se beneficiar da cultura védica, né, abundantemente. Né? Porque não é uma filosofia que dependa, né, da tua visão, da tua relação com Deus, né, com a vida, né, porque ela dá respostas práticas, ela é o grande manual para a existência humana. Né, e quem não bebe dessa fonte está perdendo muito, né, está assim realmente deixando de viver a vida na sua plenitude. Né? Mas é óbvio que a cultura ela tem um propósito religioso, né? Por quê? Porque ela dá respostas para a origem da vida, para o sentido da vida, né? Para a nossa relação com o todo, com o Criador. Né? Então, a Bhagavad Gita acabou se tornando um dos livros mais famosos. É o diálogo entre Krishna e Arjuna. Né? E eu vou tentar trazer hoje para vocês justamente o que há de mais essencial na Bhagavad Gita, porque ali tem muito conhecimento. Né? São 4 yogas principais, né? Karma Yoga, Jnana Yoga, Astanga Yoga e Bhakti Yoga, divididas entre 17 subtipos de yogas. Né? Então, Krishna fala para Arjuna praticamente sobre tudo, né? Tudo que é importante na ciência da autorrealização, na ciência da espiritualidade. Mas, como o próprio Krishna estabelece, existe ali uma hierarquia desse conhecimento, uma hierarquia dessas yogas, e existe o ponto culminante. Né? Existe o elemento essencial, né, de todo esse conhecimento que ele transmite para Arjuna. E é isso hoje que eu vou tentar apresentar para vocês, tá bom? Então, antes de eu começar, eu vou oferecer algumas orações para que a gente possa, então, invocar as bênçãos dos nossos mestres, para que essa transmissão seja o mais perfeita possível. Om Ajnanatimirandasya Jnananjanam Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha. Gurave Gaurachandraya Radhikaya Tadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha. Narayanam Gurum Vande Sharanyam Bhakta Bandhavam Gauramanovistam Purnam Radhadasyam Pradayakam Rupanugacharya Varyam Burupamanjari Preshtakam Patita Pavana Karunyam Yugacharya Narayanam Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namni Gaura Twise Namaha.
Shama Sundara Shikanda Shekara Ismerahasara Murali Manohara Radhikara Sikamam Kripanide Swapriya Charana Kinkarim Kuru Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Haripriya Vrindai Tulasi Devyai Priyai Keshavasacha Krishna Bhakti Prade Devi Satyavatyai Namo Namaha Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Então, primeiramente, eu ofereço as minhas mais humildes e respeitosas reverências aos pés de lótus do meu mais amado Gurudeva, Nitya Lila Pravishta Om Vishnupada Stottara Sata Sisrimad Shila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaja, e também a todos os mestres do passado, do presente e do futuro, e a todos aqui reunidos hoje, as minhas mais respeitosas reverências. Muito bem. Então, eu gostaria de começar trazendo uma reflexão. Uma reflexão pouco feita, pouco explorada nesse contexto da Bhagavad Gita, que é o seguinte: qual é o cenário da conversa entre Krishna e Arjuna? É uma guerra, é a batalha de Kurukshetra. De um lado nós temos os Kauravas, do outro lado nós temos os Pandavas. Os Pandavas, representados por Arjuna, e os seus 4 irmãos, Yudhishthira, Nakula, Sahadeva e Bhima. Do outro lado, dos Kauravas, representado por Duryodhana. Duryodhana, que é um primo de Arjuna, que representa o mal, representa o lado negativo, o lado demoníaco, que causa disrupturas, que causa divisões, separações. Então, a divisão por si só, ela é o oposto do yoga. O yoga une, a divisão separa. Então, de um lado você tem a instrução do yoga, que vem de Krishna para Arjuna. Por quê? Porque os Pandavas querem yoga. Os Pandavas querem a união com a verdade, com o Senhor Supremo. Mas o lado de lá, Duryodhana, eles querem a divisão. Eles querem o falso ego, eles querem o desfrute pessoal, o poder a qualquer custo. Então a guerra ocorre por essa razão, porque Duryodhana quer exilar os Pandavas, e quer tomar o reino para si. Mas Krishna, ele interfere, e ele diz para Arjuna, que ele precisa lutar. Então o começo da Bhagavad Gita é Krishna tentando convencer Arjuna de lutar. Por quê? Porque Arjuna, ele estava no modo Gandhi. Qual é o modo Gandhi? É o modo da não violência, não é verdade? Só que Krishna disse: não, agora não tem modo Gandhi, não. Agora você tem que lutar, você tem que cumprir com o Dharma, você tem que ir para a guerra. Não, mas eu não quero matar os meus parentes. E Krishna diz: eles não são os seus parentes, eles não são relacionados à tua alma. Vocês têm uma ligação física, mas você não é esse corpo. E a primeira instrução que Krishna passa para Arjuna é essa: você não é esse corpo, você é uma alma, e a alma não morre. Então nem você nem eles podem morrer. Então você não vai matá-los, você vai apenas tirá-los de jogo, desse jogo aqui terrestre, mas matar mesmo, de fato, a alma não morre. Então, percebam que o próprio movimento de Mahatma Gandhi lá na Índia, é um movimento que tem o seu valor, tem o seu propósito, mas ele não rendeu frutos positivos. Foram 30 anos de adiamento da independência da Índia por conta do movimento não violento. E no momento que Gandhi é assassinado,
né? Subhash Chandra Bose, assim como outros rebeldes, né, vamos dizer assim, instituiu a resistência violenta. Em 2 anos, os ingleses foram expulsos da Índia. Então, a gente corrobora tudo isso na lição que Krishna deu para Arjuna. Diante de demônios, diante de ameaça, diante de inimigos armados, você tem que lutar de igual para igual. Você não tem como simplesmente querer demonstrar ou dar exemplo, né, de pacificidade, quando na verdade exige-se de você uma reação enérgica e forte. Então, essa é uma grande lição, né, que os indianos aprenderam, né? E isso só fortaleceu mais a fé deles em Krishna, a fé deles na Bhagavad Gita, né? Então, a reflexão que eu gostaria de trazer logo de começo é essa. Krishna, ele poderia ter escolhido qualquer outro cenário para falar de espiritualidade, mas ele escolheu uma guerra. Ele podia ter ido lá para os Himalaias, onde os yogis vão, né? Colocado Arjuna, né, no topo de uma montanha, né, numa paisagem maravilhosa, numa atmosfera sáttvica, né? E falado sobre espiritualidade, mas Krishna escolheu um campo de batalha. Por que ele escolheu esse campo de batalha? A gente tem que entender isso. A razão é a seguinte: para você desenvolver a tua espiritualidade, né, você precisa entrar no modo guerra, né? Ou você vive, né, no modo guerra por vontade própria, ou a vida vai te jogar numa situação real de guerra. Então, por exemplo, nós monges, nós vivemos no modo guerra o tempo todo, né? O que é esse modo guerra? O modo guerra é privação de sono, privação de alimentação, né? Privação de ir e vir, privação de satisfação de desejos próprios, né? Aleatórios. Por quê? Porque a guerra é um momento de austeridade. Tudo é restrito. A alimentação é restrita, o ir e vir é restrito, né? O sono é restrito, né? Tem sempre muito medo, né? Tem sempre muitas ameaças vindo, né? E tudo isso te faz viver num estado de simplicidade. Você vai, nesse modo guerra, viver com o que você de fato necessita, né? Tudo que é supérfluo vai ser eliminado numa tacada. Em um dia, você abandona todas as coisas superficiais da sua vida no estado de guerra. Recentemente, nós tivemos, ainda estamos tendo, né? Mas eu digo, recentemente começou a guerra lá na Ucrânia. Eu tenho muitos amigos na Ucrânia, bem como também na Rússia, né? Visito esses países regularmente. A Ucrânia agora não mais durante a guerra, mas a Rússia sim, mesmo durante a guerra, tenho ido na Rússia e tendo contato com eles, principalmente na Ucrânia, obviamente, né? Porque na Rússia não teve nada ainda. Você vê claramente como a vida muda da água para o vinho, da noite para o dia. E você tem que estar preparado para isso. Você tem que estar preparado. O mundo material não é para brincadeira. Por quê? Porque se fosse, ninguém ia se interessar por Deus, ninguém ia se interessar por a vida espiritual. Todos iam estar completamente absortos em desfrute material, né? Ao máximo. Então, Deus, ele automaticamente cria um mecanismo no mundo material de que não haverá paz. Nunca houve um dia de paz no mundo material. Nunca. E nunca haverá. Por quê? Porque aqui não é a nossa casa. Aqui não é a nossa morada. Aqui não é o nosso destino. Nós estamos aqui de passagem. Nosso destino é ao lado de Deus. É ao lado de Krishna. Ou da forma como você entende o seu Deus, não tem problema. Então, Arjuna, ele estava no modo não violência e Krishna disse, não, nada disso. Você vai ter que lutar. Você vai ter que defender o Dharma, você vai ter que defender
os princípios religiosos. Você vai ter que defender a verdade, a virtude, a bondade. Você tem essa responsabilidade como um kshatriya. Né? Kshatriya é a casta dos guerreiros, né? Reis, militares, eles têm o dever de lutar. Então Krishna diz para Arjuna o seguinte: se você não cumpre com o seu dever de lutar, você incorre em pecado. Agora, se você mata cumprindo o seu dever, você não incorre em pecado. Né? Então, ainda existe uma outra regra também. Todos aqueles que morrem no campo de batalha não são punidos. Todos são liberados, todos vão para o céu, entre aspas. Tá? Essa é uma regra. Tá? Por isso que, inclusive, os muçulmanos acreditam nisso, né? Até muitos cristãos também acreditam nisso, né? Que morrer no campo de batalha te dá liberação. Né? Por isso que eles não têm medo, né? De lutar e de morrer pela causa. Né? Não que isso seja certo, tá? Estou dizendo que isso é apenas uma regra. Né? Ninguém deseja a guerra, né? Principalmente nós, obviamente. Né? Mas nós não somos ingênuos a ponto de pensar que não haverá guerras, né? Com certeza. Então essa é a primeira reflexão. Né? Krishna, ele é conhecido como Yogeshwara, né? Ele é o senhor do yoga. Né? Arjuna chama Krishna de Yogeshwara. Por quê? Porque é Krishna quem revela pela primeira vez, né, toda a filosofia do yoga. Né? Patanjali, ele é mais tardio. Patanjali vem mais ou menos 3.000 anos após Krishna. Né? E a Patanjali vai compilar o que Krishna disse na Bhagavad Gita e o que ele disse também no Srimad Bhagavatam. Porque são dois diálogos importantes de Krishna. Tá? É Krishna com Arjuna na Bhagavad Gita e Krishna com Uddhava no Srimad Bhagavatam. Tá? No Srimad Bhagavatam, como é um livro que vem depois do Bhagavad Gita, Krishna ele complementa a conversa com Arjuna. Porque ele não conta tudo para Arjuna. Não conta. Existe um outro livro também chamado Adi Purana, que também contém partes desse diálogo entre Krishna e Arjuna, que também não foi escrito lá no Mahabharata. Tá? E no Adi Purana também tem uma série de informações muito interessantes que não estão na Bhagavad Gita oficial, né? no Mahabharata. Então, Patanjali ele simplesmente sistematiza tudo isso, compila esse conhecimento e monta o sistema do Ashtanga Yoga. Tá? Mas quem revela o Ashtanga Yoga é o próprio Krishna, na própria Bhagavad Gita e também no Srimad Bhagavatam. Krishna vai falar sobre pranayama, sobre meditação, sobre asanas, sobre tudo. Não no aspecto técnico da coisa, qual asana ou qual pranayama, né? Porque isso ele não revela, mas ele fala do processo em si, né? Ele explica todo o processo. Meditação, dharana, pratyahara, dhyana, samadhi, tudo isso Krishna explica. Né? Então, dentro da Bhagavad Gita, né, nós temos, como eu disse, 4 yogas principais, né, que é na ordem de baixo para cima, né, crescente. Karma Yoga, Jnana Yoga, Ashtanga Yoga e Bhakti Yoga. Então, são 18 capítulos. Né? Os 6 primeiros capítulos, Krishna fala sobre Karma Yoga. Os 6 últimos ele fala sobre Jnana Yoga. E os 6 do meio ele fala sobre Bhakti Yoga. E o Ashtanga Yoga ele fica, né, salpica um pouco em cada parte dessas. Então Gita é como se fosse um sanduíche. Né? Você tem 2 pães e o recheio. O recheio é sempre o melhor, né? Não é verdade? Mas o recheio sem pão também não fica tão gostoso. Não é verdade? Então, Jnana e Karma, elas se unem para fortalecer Bhakti. Né? Porque Bhakti é devoção. Né? É o amor por Deus, é o serviço a Deus. Né? Então, para você fazer tudo isso, você precisa de conhecimento, Jnana, e também de ação, de Karma. Então, Karma e Jnana estão dentro de Bhakti Yoga, assim como também o Ashtanga Yoga está dentro de Bhakti Yoga. Né? Porque Bhakti é o yoga original, é o yoga primordial, todas as demais yogas estão contidas dentro de Bhakti Yoga. Tá? Por isso que ela é a mais completa. Tá? Então,
Krishna diz para Arjuna, seja sempre um yogi, né? Em qualquer ocasião, seja sempre um yogi. Busque sempre conectar, né, a tua realidade com o Senhor Supremo. Mas, dentre todos os tipos de yogi, seja sempre um bhakta, né, um devoto. Por quê? Porque o devoto está sempre pensando em mim, né, Krishna diz. O devoto está sempre fazendo tudo para a minha satisfação, não para a satisfação dele próprio. Então, qual que é a diferença, por exemplo, entre Karma Yoga e Bhakti Yoga? Tudo que você faz em Karma Yoga, você também faz em Bhakti Yoga. Né? Você oferece o seu alimento, você faz um serviço, você faz uma adoração. As atividades são iguais. O que muda? Muda a intenção. Em Karma Yoga, você ainda tem resquícios de um desejo egoísta. Né? Ou seja, eu vou oferecer, eu vou fazer por Deus, né? Porque eu serei beneficiado por conta disso. A motivação é pessoal, mas você inclui Deus nessa atividade. Agora, Bhakti Yoga não. Bhakti Yoga, você faz tudo para a satisfação de Deus, independente da sua própria satisfação. Então, Krishna, ele explica para Arjuna, né, o que ele deve fazer. Então, qual seria o principal verso da Bhagavad Gita? Qual seria a essência da Bhagavad Gita? É o verso que Krishna diz: Man manabhava mad bhakto madhyajimam namaskuru mam vevaisasi satyam te pratijane priyosime. Então, Krishna diz para Arjuna: Man manabhava, né? Absorva a sua mente em mim. Absorva os seus sentimentos, o seu amor em mim. Ofereça reverências, namaskuru, né? Preste serviços a mim, né? E com certeza você virá até mim, porque você é muito querido para mim. Pratijane priyosime. Você é muito querido para mim. Agora, para Krishna revelar esse conhecimento para Arjuna, ele colocou duas condições para Arjuna. Quais são essas condições? Logo no começo da Bhagavad Gita, Krishna disse para Arjuna: Arjuna, esse conhecimento que eu vou te revelar, ele é muito elevado. Ele é muito secreto, né? Poucas pessoas têm acesso. Mas porque você é uma pessoa não invejosa, eu vou revelar esse conhecimento para você. Então, a primeira condição que Krishna coloca é que você não pode ser uma pessoa invejosa. O que significa ser uma pessoa invejosa? Significa que você tem uma dificuldade em aceitar o sucesso alheio, né? Em aceitar que as pessoas sejam realizadas e felizes. Pelo fato de você não conseguir ser, né, você acha que os demais também não podem ser. Né? Isso é diferente da admiração. A admiração é quando você usa o sucesso do outro para você obter o seu próprio sucesso, como uma fonte de inspiração. Então, uma pessoa invejosa é uma pessoa que tem um coração endurecido, uma pessoa que tem um coração incapaz de se entregar, né, e aceitar a vida tal como ela é, né, aceitar o seu próprio karma, né, porque para você avançar espiritualmente, você tem que ter um mínimo de rendição, um mínimo de entrega, né, e você sabe que você vai avançar no seu tempo, né, você não precisa se comparar com ninguém, você não precisa, né, enfim, achar que porque o outro foi você não foi, né, tem alguma coisa de errado com você, não. Cada um está no seu tempo, cada um está no seu processo. Então, Krishna coloca, né, essa primeira condição para Arjuna. Daí ele passa uma série de conhecimentos. Aí mais lá para o meio, por volta do capítulo 10, que é um dos melhores capítulos da Bhagavad Gita, Krishna diz para Arjuna o seguinte: Arjuna, agora eu quero te revelar algo ainda mais profundo do que eu já revelei. E só farei isso porque você tem amor por mim. Agora a condição, de fato, mudou. Agora você precisa ter amor por Krishna, amor, devoção por Deus. Por quê? Qual é o verdadeiro fruto da Bhagavad Gita?
né, após você ler a Bhagavad Gita, né, o que deveria acontecer caso você de fato entendesse o que Krishna quer dizer? É se tornar um devoto de Krishna. Né? Porque tudo o que Krishna quer é fazer Arjuna se render a ele. Né? Então, primeiro você tem um processo da rendição, depois você tem um processo da devoção. Sem rendição, não há devoção. Então, existem, como eu falei, inúmeros comentários sobre o Bhagavad Gita, inúmeros. São mais de 700 traduções e comentários. Né? Mas quantas dessas pessoas se tornaram de fato devotos de Krishna? Muito poucas. Ou seja, elas não conseguiram de fato entender o que é a Bhagavad Gita. Porque Krishna diz muito claro na Bhagavad Gita: eu sou Deus. Ele diz: Aham sarvasya prabhavo mata sarvam pravartate iti matva bhajantemam buddhava vassamam vita. Aquelas pessoas que são inteligentes, elas compreenderão que eu sou a fonte de tudo. Eu sou a fonte, a origem dos mundos materiais e espirituais. Tudo emana de mim. E no outro verso, Krishna diz: os tolos não compreendem que essa minha forma não é uma forma humana comum. Essa minha forma é a minha forma transcendental. Eu sou assim eternamente. Essa é a minha forma original. Eu não assumi uma forma de homem, né, para me comunicar com os homens. Essa é a minha forma transcendental. Né? Então, quando na Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, significa que a imagem é a forma e a semelhança é a psique. Né? São as qualidades, as virtudes. Né? Então, Deus ele tem forma. Né? Interessante a gente também observar uma coisa. Dentre todas as grandes religiões reveladas, né? Judaísmo, cristianismo, islamismo, o budismo eu não considero de fato, né, uma religião, porque na verdade é uma doutrina para a mente, né? Não é de fato porque não crê em Deus. Então não tem como ser de fato uma religião. Mas as grandes religiões reveladas em que Deus veio, né, e revelou, em que Deus veio e falou alguma coisa, inspirou algum profeta, ele não se revelou completamente. Nós não sabemos quem é o Deus da Bíblia, o Deus da Torá, o Deus do Corão. Ele não se apresentou. Né? Houveram algumas vozes aéreas, né? Algumas revelações íntimas, mas ele não veio. O único Deus que veio e se apresentou e reivindicou esse posto foi Krishna. O único. Isso é muito significativo. Né? Porque se nós considerarmos que é muito importante nós compreendermos não só que Deus existe, mas entendemos quem Ele é de fato. Porque Ele é alguém. Né? Ele não é uma ideia apenas. Ele não é apenas um conceito de existência. Deus existe, certo? Eu sinto Deus, ótimo. Mas você já viu Ele? Já falou com Ele? Você já compreendeu como Ele é de fato? Como é a personalidade dEle? Isso é fundamental, porque você só pode amar e servir aquilo que você conhece. Então não é de se surpreender que Krishna tenha sido único, porque Deus é apenas um. Deus é apenas um. Apesar dele se manifestar de diferentes maneiras, ele continua sendo um. Então haveria um conflito se nós tivéssemos várias personalidades reivindicando esse posto. É claro que nós temos seres humanos aventureiros, né? Tem muito ser humano que se diz Deus, mas não são relevantes o suficiente, né? Mas dentro dessas, que são as únicas na verdade, né? Tradições, né, de revelações, apenas Krishna se revela. E na Bhagavad Gita, Krishna deixa muito claro, né? Tudo depende de mim, tudo emana de mim. Eu sou o controlador, né, da natureza, dos semideuses. Né? Krishna diz que a adoração de semideuses não é permitida, mas se você adora um semideus, eu vou fortalecer a sua fé na adoração do semideus. Por quê? Porque isso ajuda você um dia a também ter fé em Deus.
Né? Por quê? O semideus é um representante de Deus. Ele cumpre com uma função de manutenção cósmica. Né? E Krishna diz o seguinte, tudo que os semideuses concedem como frutos, na verdade sou eu que estou concedendo. Eles não têm esse poder. Só que nem eles sabem disso. Então, até os semideuses podem estar sob ignorância. Até eles. O nome semideus é apenas um nome simbólico, mas eles não são transcendentais. Eles estão, inclusive, sujeitos a muitos sentimentos e limitações mundanas, né? Como inveja, ira, luxúria. O que não falta é histórias, né? Sobre as aventuras dos semideuses, enfim, uma série de coisas, né? Não reconheceram nem mesmo o próprio Krishna como Deus, né? Indra, que é o deus das chuvas, ele ofendeu Krishna, né? Ele tentou matar Krishna. Não só Krishna, mas toda Vrindavana ele tentou destruir, né? Com 7 dias de chuvas torrenciais. Por quê? Porque os habitantes de Vrindavana, a pedido de Krishna, cancelaram o puja para Indra e foram fazer o puja para Govardhana, que é aquela montanha. Você conhece Govardhana? Krishna, ele ergue uma montanha. Já viu uma foto de Krishna com uma montanha em cima dele? Sim. Uhum. Então, esse passatempo acontece quando eles cancelam o puja para Indra. Indra tenta matar Krishna e destruir Vrindavana. Quando ele vê que ele não consegue nem mesmo mover uma folha de Vrindavana, aí ele cai em si, né? E vai pedir desculpas para Krishna. Senhor Brahma, né? Que é o semideus que cria o mundo, né? Brahma. Ele também cometeu ofensa contra Krishna. Ele não reconheceu Krishna como Deus. Então ele quis como testar Krishna, né? Então ele rapta os amigos de Krishna, né? Os vaqueirinhos, coloca numa caverna e volta para a morada dele, né? Quando ele volta para a morada dele e tenta entrar, ele é barrado no portão, né? E aí os guardas dizem: o nosso senhor Brahma disse que um impostor chegaria e que esse impostor deveria ser barrado. E ele fica completamente perdido. Mas como assim um impostor? Eu sou o Brahma original. Aí eles falaram: não, o nosso senhor Brahma está lá dentro, no trono dele. Aí ele ficou doido. E quando ele volta para a Terra, isso passa 1 ano, porque o tempo é diferente, né? 1 minuto lá, aqui é 1 ano. Quando ele volta, ele vai lá na caverna ver, os amigos estão dormindo, que ele colocou eles em Yoga Nidra, né? Eles estão dormindo por 1 ano. Aí ele volta até o local onde ele havia raptado e vê Krishna brincando com todos os seus amigos. Então foi o próprio Krishna que assumiu a forma de Brahma, entrou lá no palácio dele e deu essa ordem, né? Aí Brahma entende, realmente Krishna é Deus, né? Então ele foi iludido. Tá? Então na Bhagavad Gita, Krishna ele vai passar uma série de informações, né? Sobre como fazer yoga, como compreender as glórias do absoluto, de Deus, etc, etc. Mas a principal mensagem é que ele é Deus. Isso ele deixa muito claro em vários versos. Então a gente sempre diz, o principal fruto da leitura, né, da Bhagavad Gita é se tornar um devoto de Krishna. Por exemplo, agora nós temos, após a palestra, uma cerimônia de fogo, né? Ana me fala do horário, tá? Eu não estou vendo nenhum relógio aqui. Quando tiver que acabar, você me avisa. Que horas são agora? 8 horas. 8 horas, tá bom. Bom, passou muito rápido esse tempo. Nossa. Parece que eu acabei de começar a falar. Eram 7h20. Então, o que eu ia falar? Então, nós temos agora, por exemplo, uma cerimônia de fogo, né? Na Bhagavad Gita, Krishna diz, eu sou, né? Tem uma parte que ele fala eu sou, né, para várias coisas, né? Até tem aquela música famosa do Raul Seixas, né? Gita, eu sou a luz das estrelas, eu sou, né? Várias coisas. Por quê? É o que Krishna fala na Bhagavad Gita, por isso o nome da música é Gita, né? Então, uma das coisas que Krishna diz é, eu sou o senhor dos yagyas. Yagyas são os sacrifícios.
né? Eu sou o fogo, eu sou o ghee, né? Que é a manteiga clarificada que você usa para fazer o yagya, e eu sou o mantra utilizado nos yagas. Então, o objetivo, né, de qualquer yaga, de qualquer cerimônia de fogo, é a satisfação do Senhor Supremo. Né? E como que você recebe os benefícios da cerimônia? Que é limpeza de karmas, limpeza de samskaras, obtenção de bênçãos. Porque só o Senhor Supremo pode conceder isso. Né? Karma bom não anula karma ruim. Karma bom só gera mais karma bom, mas não anula karma ruim. Muita gente acha que fazendo boas ações você vai conseguir eliminar as más ações. Você não vai. Né? Então, o que elimina karma? Tanto bom quanto ruim. É Bhakti Yoga. Porque Bhakti é superior a karma. Então, quando você adora o Senhor Supremo, de qualquer forma que seja, você elimina karmas. Inclusive karmas bons. Porque o karma bom também te faz nascer de novo. Lembre-se disso. Não é só karma ruim que te faz nascer de novo. O karma bom também te faz nascer. Por quê? Porque está gerando karma. Enquanto você tiver karmas para pagar, você tem que nascer de novo. Seja ele bom ou ruim. Então, o nosso grande objetivo não é nem fazer karmas bons nem ruins. Nosso grande objetivo é praticar o que nós chamamos de inação. O que é a inação ou a não ação? É quando você faz um ato devocional. Então, é só através do ato devocional que você age sem agir. Por quê? Você não gera karma. Então, tudo que você faz em bhakti, em devoção, não gera karma. Gera apenas mais bhakti. E bhakti, sim, permite que você saia do mundo material. Você só sai do mundo material quando você estiver pronto para entrar na morada divina. E você só faz isso acumulando méritos para tal. Do contrário, não. Você pode, por exemplo, deixar a terra e ir para Swarga. Swarga é o local onde os semideuses residem, onde Indra reside. Lá é como se fosse o tal do paraíso, né? Em que você tem tudo de bom, tudo de maravilhoso, né? Você pode ir para lá, você passa umas férias lá, passa um tempo, quando o seu karma termina, você volta para a Terra. Por quê? Porque só na Terra você consegue fazer sadhana. Só na Terra você vive a vida espiritual. Né? Os semideuses, eles estão doidos para nascer aqui na Terra como seres humanos. Né? Brahma, ele faz várias orações para Krishna, e numa delas Brahma diz: Krishna, você me deu a pior posição que alguém poderia ter, que é de progenitor, né, das entidades vivas e criador do universo. Isso me enche de orgulho e de vaidade, né, o que me impede de fazer a minha prática espiritual, o que me impede de ser humilde. Então, Brahma ora para Krishna e diz: por favor, eu quero nascer, nem que seja como se fosse uma folha de grama em Vrindavana, quando você estiver fazendo os seus passatempos lá, para que você possa pisar com os seus pés de lótus sobre mim. Aí sim a minha vida será bem sucedida. Então, Brahma tem um posto maior do universo que qualquer pessoa gostaria de ter. Maior do que qualquer presidente, qualquer primeiro-ministro, qualquer ditador. Tá? E ele rejeita isso. Por quê? Porque torna-se um obstáculo para a vida espiritual. É muito orgulho, né? é muita prepotência, né? E tudo isso ilude ele. Tanto que ele acha que Krishna não é Deus. Ele acha que ele é Deus. Aí Krishna prova, Krishna converte ele, na verdade. Né? Aí ele entra nesse estado de humildade. Né? E de não inveja, porque antes ele invejava Krishna, ele invejava Deus. Quando a pessoa diz eu sou Deus, é porque ela tem uma profunda inveja de Deus, de querer assumir o papel de ser o todo-poderoso, de ser o mais perfeito, né? Onipotente, onisciente. Isso é inveja. Então todo mundo que no fundo acha que é Deus, é porque tem inveja de Deus. Mas é interessante porque Patanjali diz nos Yoga Sutras que Ishvara, né, Deus, o controlador supremo, é aquela pessoa que jamais foi tocada por karmas, aflições, ilusões e sofrimento.
jamais foi tocada. Então, todos aqueles que buscam yoga para eliminar seus karmas, sofrimentos, né, ilusões, não podem se considerar como Deus. Mas, infelizmente, muita gente acha que, pela prática do yoga, vai se tornar Deus, né? Ou vai se fundir naquele todo que você acha que você já é também. Aquela velha imagem da gota, né, de água voltando para o oceano. Isso são apenas lógicas mentais, malabarismos mentais. Mas, na prática, se você fosse esse todo perfeito, se você fosse, né, essa parte divina perfeita, você não necessitaria ter vindo a esse mundo material, né, e sofrido e passado por uma série de ilusões, né? Então, é muito difícil você aceitar a posição de um servo, de uma criatura, de um ser limitado. Isso é muito difícil, né? É muito difícil. E para isso você tem que tirar o quê? A inveja. A inveja, ela tem vários tentáculos, né? Um deles é esse, inveja de Deus. Muita gente tem, né? Então, Krishna disse para Arjuna com muita clareza: você precisa eliminar a inveja e manifestar amor por mim. Amor por Deus, devoção a Deus. Isso é fundamental. É basicamente isso que Krishna explica para Arjuna. Torne-se um devoto, torne-se um bhakta. Adore, me adore, Krishna diz, porque Krishna é o próprio Deus, né? Então ele diz, me adore, né? Não adore a Deus, né? Ele diz, me adore. Então tem uma diferença entre você falar sobre Deus e você falar sobre Krishna. Porque Deus é uma ideia geral, genérica. Agora Krishna é a pessoa. Rama é a pessoa divina. Narayana é a pessoa divina. Eles também são formas de Deus, né? São aspectos de Deus. Paramatma, né? Vishnu, ele é também uma forma de Deus. Então você está sendo específico. Você agora tem algo concreto diante de você. Agora você pode meditar em algo, porque você sabe quem é Deus. Não é mais apenas uma ideia, um vazio, né? Uma concepção longínqua. Agora você tem algo concreto, real, né? E é por isso que Krishna vem e descende. Muita gente pergunta, mas o que Deus ganha vindo nesse mundo? Ganha muita coisa. Ele quer o seu amor, antes de tudo, né? Se ele conseguir te conquistar, já valeu muito a pena a vinda dele para cá, né? Muita gente pergunta, por que Deus criou o mundo material? Por que Deus criou as almas? Por que ele concedeu o livre-arbítrio para as almas? A resposta é apenas uma, por causa do amor. O amor é um sentimento tão sublime, que até Deus deseja experimentar. Quando nós dizemos que Deus é amor, amor é Deus, né, existe um problema nisso. Por quê? Porque sozinho, se só existisse ele, se ele não criasse nenhuma outra alma, né, se só existisse ele jamais poderia amar a si próprio, servir a si próprio. E, portanto, ele não poderia experimentar e viver de fato o que é esse amor. Porque o amor pressupõe o quê? Aquele que ama, aquele que é amado. É por isso que ele se divide e manifesta Radha, que é o lado feminino, que é a Shakti. Assim como ele manifesta Sita, Lakshmi, porque é através dessa outra metade que ele agora vai dar e receber amor. Só que ele não está satisfeito ainda com o amor que vem dele. Ele precisa de mais amor, porque amor intoxica, amor vicia. Aí ele cria inúmeras almas capazes de amar. Só que ele tem que correr um grande risco. Que risco é esse? O risco de que, para que nós possamos amá-lo de verdade, com sinceridade, com espontaneidade, nós temos que ter independência, nós temos que ter livre-arbítrio. Porque ele também não pode nos condicionar a amá-lo, porque se ele nos condicionar a amá-lo, não é amor de verdade. Então, quando ele nos dá o livre-arbítrio, nós temos a opção, né, de nos voltarmos contra ele ou a favor dele. E aí ele sofre também, porque ele vê tantas almas indo contra ele. E ele fica ansioso, esperando que essas almas voltem para amá-lo. E a gente vai gastar milhões e milhões de vidas tentando
viver esse amor no mundo material, amando entes e objetos do mundo material, não ficaremos satisfeitos. Quando a frustração vier, nós compreenderemos, esse amor foi feito por Deus e para Deus apenas. Aí você pode entrar no processo do yoga. Quando você quiser apenas dar o seu amor para Deus. Esse é o yoga. Então, Krishna fez tudo isso por amor apenas. E não podia ser diferente. Nós, réis mortais, um pouquinho do amor que nós conseguimos experimentar já é algo arrebatador. Agora imagina se nós entrarmos na dimensão do amor divino, do êxtase divino. O que isso não faz por nós? Então, na Bhagavad Gita, Krishna diz, ele tem um verso muito bonito, ele diz: Machitta madgatta prana gantaya tashpara para Bom, enfim, esqueci. A tradução é o seguinte, ele diz o seguinte: quando os meus devotos que me amam, se reúnem, eles só fazem uma coisa, eles só falam sobre mim. Eles ficam nutrindo uns aos outros, falando e ouvindo sobre mim. Kitayantos chamanityam, a última palavra era essa. Kitayantos chamanityam. Eles nityam, constantemente, eternamente fazem o quê? Kirtan. Kirtan significa falar. Eles só falam sobre mim, não falam sobre mais nada. Então, um sintoma da sua devoção é quando você perde interesse por assuntos mundanos e você só quer falar sobre Deus, só quer falar sobre Krishna, só quer falar sobre Rama, sobre Jeová, sobre Allah. Só vem isso na sua mente. Assim como você, quando está apaixonado por alguém mundano, você também só quer falar sobre essa pessoa, não é? Fica escrevendo no papel o nome dela, tudo que é canto você faz aquele coraçãozinho, você coloca. Só que chega um momento em que você coloca Deus no centro desse amor. Aí você só quer falar sobre Ele. Então, no começo desse verso, Krishna diz: Machitta madgata prana. Ele usa a palavra chitta. Quando eu vim aqui da outra vez, que eu dei aquela palestra sobre o Vedanta, Yoga Ayurveda, eu expliquei o que era a chitta. A chitta, ela é uma palavra muito difícil da gente traduzir. Ela não significa mente. Ela é, na verdade, a mente da alma. Porque a nossa mente mundana chama-se manas. A chitta, ela é um artifício que a consciência cria, que a alma cria, a alma é a consciência, para que ela mesma possa se reconhecer, se autorrealizar. Então a chitta é como se fosse um espelho. A chitta, ela é chamada de Upalobodhistanam, é o local de realização espiritual. Então tudo que você fala, todo mantra que você canta, toda informação espiritual que você recebe, toda atividade devocional que você pratica, ela vai ser processada na chitta. Agora, você tem que ter a sua chitta ativada, acessada. E como que isso acontece? Através da iniciação espiritual, da Diksha. Quando o mestre transmite o mantra para o discípulo, ele cria um acesso, um atalho, uma perfuração no corpo sutil, que é o quê? Manas, Buddhi, Ahankara. Mente, inteligência e falso ego, que é o que encobre a nossa chitta. Patanjali diz, as oscilações da chitta são a mente, o falso ego e a inteligência. É o corpo sutil que nós temos. Então, a relação com o mestre, ela faz com que você tenha acesso direto à sua chitta, mesmo enquanto você ainda não conseguiu eliminar essas oscilações por completo. Então, o que isso faz? Isso permite que você tenha, ao mesmo tempo, realização espiritual, enquanto você está fazendo ainda a sua prática de limpeza. Então, é como se fosse um grande atalho o processo da iniciação espiritual. E o que Krishna faz com Arjuna é exatamente isso. Krishna, ele perfura o corpo sutil de Arjuna,
que é a mente, a inteligência e o falso ego, e chega na chitta dele. Aí Arjuna diz então para Krishna: Krishna, agora eu compreendi. Agora eu compreendi que você é Deus. Agora eu compreendi que eu devo lutar, devo cumprir com o meu dharma, né? Entendi o sentido da vida. E principalmente Arjuna pede perdão para Krishna. Pelo seguinte, ele diz: Krishna, eu te tratei como se fosse um amigo, um parente. Né? Nós dormíamos na mesma cama, né? Em lados opostos, eu com meu pé no seu peito e você com o seu pé no meu peito. Arjuna diz: Krishna, pelo amor de Deus, né? Me perdoa, porque eu não tinha ideia que você fosse Deus. Eu achei que você fosse apenas meu primo, né? E Krishna diz: não tem problema. Eu não quero uma relação com você de mestre e servo. Eu quero uma relação com você de amizade, uma relação de intimidade. E é isso que Krishna, ele permite que os devotos tenham com ele, uma relação de intimidade. Então a tua relação com Deus não é simplesmente de servo para senhor, é de amigo para amigo, é de pai para filho. Não Deus como pai, Deus como filho, né? Que é o amor de Vatsalya, né? Então Krishna, ele tem pai e mãe, né? Nanda e Yashoda. Isso significa que nós também podemos servi-lo como filho, né? Servi-lo como uma relação conjugal, né? Vendo Krishna como o seu amado. Tudo isso é possível. Por quê? Porque essa intimidade é o que caracteriza o amor de fato. Se o amor ficasse limitado apenas à servidão impessoal, não seria um amor completo. Então, ver Deus como um Senhor é o primeiro nível de amor. Depois você vai buscando cada vez mais intimidade com Deus. Esses são todos os segredos por trás de Bhakti Yoga. Bhakti Yoga é um processo de muita intimidade com Deus, né? É um processo muito pessoal, muito personalista. Tá? Então, eu não quero levar muito mais tempo de vocês. Nós temos uma cerimônia. Tá uma noite friazinha. Eu sei que vocês já estão acostumados, mas eu sou carioca. É difícil ainda. Mas se tiverem alguma pergunta, eu estou disponível para responder vocês, algum comentário que vocês queiram fazer. Quando você fala dessa relação com Krishna, da ação, do karma, da ação correta, e oferecer as nossas ações a Krishna, na prática, o que seria isso? Seria agir sem esperar resultado em troca, sem expectativa? Existem duas possibilidades. Uma é que a sua ação em si já seja a oferenda, ou seja, já seja um ato devocional, né? Por exemplo, colocar uma flor no altar. Essa ação em si já é uma ação, né, devocional, ou seja, já é a própria oferenda em si. Agora, muitas vezes você não consegue oferecer a ação, mas você pode oferecer o fruto da ação, né? Então, por exemplo, com o seu trabalho, né? Qualquer trabalho que seja, né? Ele não pode ser oferecido diretamente, mas o fruto desse trabalho, que é o dinheiro, ele pode sim ser usado para o serviço. Aí com esse dinheiro você compra a flor, você compra o alimento e aí você oferece. Entendeu? Mas não é assim absolutamente 100% tudo que nós fazemos que pode ser oferecido, obviamente que não, né? São algumas situações que a gente vai oferecer, né? Então, estar atento no dia a dia, fazendo as coisas corriqueiras do dia a dia, pensando elevado, pensando em, eu não ia dizer em Krishna pensando em Deus. Pensando em Deus, pensando consciente, né? Porque eu uso mais palavras assim, mais do consciente, de agir consciente,
ritualizar o teu dia a dia com atenção, com uma devoção, agradecendo a força maior. Então, isso aí é uma parte do processo. É uma parte do processo. É o começo do processo. Ainda tem uma etapa posterior, né, que é não agradecer, mas sim oferecer. Então, não é agradecer pelo alimento que você recebe, mas é oferecer o alimento que você tem antes de você comer. Né? Então, são ressignificações, né, dessas mesmas ações. Então, por exemplo, estar consciente, sim, mas estar consciente e nunca se esquecer de Deus. Né? Essa é a grande meditação. Né? Sempre se lembrar de Deus, nunca se esquecer de Deus. Né? Esse é o grande desafio. Né? Mas estar consciente de si, né, ou do que está ao redor, não dá para a gente considerar como sendo yoga, né? Porque não está unindo de forma transcendental nada. Né? Está só conectando você com a tua realidade. Né? Então, estar atento, estar consciente é um processo necessário. Né? Mas isso não entra na categoria de yoga. Porque o yoga pressupõe a união entre a alma e a superalma, né? Entre nós e o transcendental, né? O espiritual, o supremo, que seja como a gente queira definir. Né? Então, se nessa ação que você executa, você se lembra de Deus, aí sim. Aí sim tem uma meditação, tem um yoga. Né? Que é o grande desafio, né? E Krishna, na Bhagavad Gita, ele diz: eu dou a lembrança e o esquecimento. Sou eu que dou. Por quê? Porque o esquecimento é uma punição. Né? Imagina você se esquecer de Deus. Né? Você perder essa conexão, né, com Deus. Seja por minutos, ou por horas, ou por dias, ou por anos, ou por vidas. Né? É a pior das condenações, imagina. Né? Mas é uma punição. Né? E a lembrança também vem dele. Então, Krishna diz: Tesham satata yuktanam bhajatam priti purvakam dadhami buddhi yogam tam yanamam upayantite. Ele diz: para aqueles que me adoram com amor, eu lhes dou o entendimento através do qual eles virão até mim. Então, se nós não temos... primeiro tem que partir de nós. Né? O primeiro passo deve ser nosso. Eu quero amar e servir a Deus. Aí sim ele vem e reciproca. Ele também tem um outro verso que ele diz, que é o verso do... enfim, não vou lembrar agora, mas ele diz o seguinte: eu reciproco com o meu devoto à medida em que ele me serve. Não o inverso. Né? A iniciativa tem que ser nossa. Você deu um passo, o Krishna vai dar um passo na sua direção. Você deu 2, ele vai dar 2. É sempre proporcional. Por quê? Porque depende do nosso amor, depende da nossa atitude, da nossa desejo e intenção. Né? E entrega. Entrega. Outro verso famosíssimo na Bhagavad Gita que Krishna diz para Arjuna: Sarvadharmam parityaja mamekam sharanam braja aham tvam sarvapapibhyo mokshashami masucha. Ele diz para Arjuna: Arjuna, renda-se a mim completamente. Sarvadharmam, abandone todos os dharmas mundanos, né? Ocupações. Dharma significa ocupação. Abandone todas as ocupações mundanas e renda-se a mim. Automaticamente você será purificado dos seus pecados e ofensas, eu te garanto. Então a rendição é o primeiro passo. Sem rendição você não consegue fazer devoção. Primeiro você tem que se render a Deus, tem que ter fé em Deus, né? Tem que ter entrega, aceitação.
Entender que ele que está no controle, não você. Né? Que o seu karma, quem deu foi ele, inclusive. Né? Paramatma é quem dá o karma. Né? Paramatma é um representante de Krishna. Então você tem que estar entregue. Quando você consegue estar entregue, você consegue, de fato, então, fazer o seva, fazer o serviço. Tá? Entendendo que ele é o seu protetor, é o seu mantenedor. Tem outro verso que Krishna diz: Ananyas chintaya tomam jajana paripasate tishanitya bhuktanaha yogakshema vahamyaham. Ele diz: para aqueles que têm devoção exclusiva por mim, eu trago o que eles precisam e mantenho o que eles têm. Então, quem vai te manter é Krishna. Uma aranha faz a teia dela e fica lá parada. Quem é que alimenta a aranha? Ela não faz nada para comer. Ela fica parada esperando um mosquito prender na teia dela para ela poder comer. Quem é que alimenta a aranha? Falta aranha nesse mundo? É Deus que alimenta a aranha. Então nós temos que ter essa entrega e ser como essa aranha e saber que é Deus que está nos alimentando. Claro que nós precisamos trabalhar e fazer porque Ele também nos deu a inteligência para agir, né? E o nosso desejo de gerar frutos e riquezas para também servi-lo nos motiva a trabalhar, mas sabendo que o resultado não depende da gente. O resultado depende dele, porque é o seu karma. E quem decide qual será a reação do seu karma é ele, não você. Você pode decidir como agir, mas o resultado não tem como definir. É só ele. Então você tem que se entregar. Você tem que aceitar. Qualquer coisa que venha, você tem que aceitar. Certo? Mais alguma pergunta? Perguntem, gente. Vê se tem ele aqui. Perguntem. Muito bem. Então, caso vocês desejem conhecer um pouco mais do meu trabalho, tem lá no meu canal do YouTube quase 900 aulas já gravadas, muito conteúdo. Pelo Instagram também. Pelo Instagram eu divulgo mais, eu interajo mais do que de fato transmito conhecimento. Eu foco mais no YouTube, né? Então as aulas estão todas lá. Tem um site também, onde tem artigos, fotos, uma série de coisas, biografia e tal. Depois eu vou dar para vocês um papelzinho com todos esses endereços, tá bom? E amanhã tem mais uma palestra, que vai ser aonde? No Espaço Vagalume. Espaço Vagalume. O tema vai ser do mantra, né? A palestra do mantra. Essa palestra do mantra chama-se Mantra, o som de Deus, né? Ou o poder do mantra, que era o título antigo, que eu usava antigamente. Mas é uma palestra super interessante, que eu uso slides, inclusive, porque nessa palestra eu explico toda a ciência por trás do mantra, os efeitos no organismo, o poder do som, né? Explico sobre o mantra Om, os diferentes significados do Om, né? Explico como os yogis se utilizam, né, do mantra Om para abandonar o corpo, né, junto com o som primordial. Enfim, é super interessante. Então, quem estiver interessado, lá no Espaço Vagalume, às 9h30 da manhã. 9h30 da manhã. Domingão. Dá tempo de sair, depois almoçar com o pai, não tem problema. Leva o pai também para aproveitar. E quem puder contribuir também e quiser fazer uma doação, eu vivo estritamente só de doações, não tem nenhum tipo de comércio por trás. E quem quiser ajudar, tem um Pix. Mas a palestra é gratuita, tá bom? Então, gratidão por tudo. Agora a gente vai para a cerimônia. Eu vou falar um pouquinho só para, né, explicar um pouquinho como é que vai ser, para evitar de ficar muito tempo lá no frio. Depois o fogo vai esquentar, gente, mas até começar. Essa cerimônia é uma cerimônia tradicional, né? Eu faço ela de maneira extremamente
tradicional, sem nenhum tipo de adaptação. É uma cerimônia em que nós vamos, através do fogo, né, invocar a presença de Krishna, de Vishnu, né, dentro do fogo sagrado, e vamos fazer uma série de oferendas para o fogo através de grãos, né, misturados com ghee, com várias ervas que eu trouxe da Índia, né, são todos ingredientes muito especiais. E o arroz, né, o grão, principalmente o arroz, né, que em sânscrito significa anna, né, ela simboliza o nosso corpo, né, simboliza o nosso ser, o nosso corpo. Então, é como se nós estivéssemos nos oferecendo, né, ao fogo sagrado. Como você não pode pular no fogo, né, você simbolicamente faz um sacrifício, né, e aí você vai purificando através daquele grão, né, o seu próprio corpo, o seu próprio ser. Tá? A gente vai junto falando o mantra Swaha. Né? Quem conhece? Quem já fez uma cerimônia de fogo, levanta a mão. Tá, legal. A palavra Swaha significa eu me ofereço. Swa é eu, Aha, não, perdão, Swa é próprio, né? Aha significa Ahankar, né? Então eu me ofereço como sacrifício no fogo sagrado. Ou seja, eu me ofereço a serviço de Deus. Né? E aí nós vamos ter a possibilidade de purificar karmas, samskaras, e no final a gente vai fazer a última oferenda simbólica com alguns ingredientes diferentes, e você vai ter a oportunidade de fazer um pedido. Tá? Você vai colocar a sua mão em cima, vai fazer um pedido em silêncio, e a gente vai depois finalizar oferecendo para o fogo, e com certeza você terá a sua bênção atendida. Tá bom? Enfim, caso venha surgindo mais outras informações, eu vou passando para vocês ali, tá bom?